Mis hermanos, saludo a todos, Senhor, hermanos que estão entrando, hermano Mário Alves de Brasil, irmã Jamila, Mário, Pai do Senhor, Mário, irmã Estefania Cardinale, irmão Oscar Sánchez, allá de Alejandro Có, diga, Deus siga bendecendo sua vida, sua família. Irmã Candela Lavigne, Pai do Senhor, Candela, Deus te bendiga. Joaquim Benítez, saludo. Irmão Alberto, Deus siga bendiciendo a todos os hermanos, como sempre, los días miércoles, sempre trazemos um saludo, uma palavra para meditação, não? El día de hoy siempre estamos haciendo nuestro culto. Silas, mi amigo, Silas Pereira de Brasil, Dios te bendiga. Entonces, siempre hacemos nuestro culto de oración y luego hacemos esta meditación, siempre una palabra de 30 minutos, entre 30 y 40 minutos para nuestra meditación. Luego, después del culto de oración que siempre hacemos en ese día. Jeremías, Dios te bendiga mucho. Desde Araçoiaba, hermano Jeremías, su hija está aquí, Dios te bendiga. Presbítero hermano Martín também, saludo, presbítero Jorge. A entrada, a irmã Rose, allá de Brasil, de Anápolis, Goiás, esposa do meu amigo Josué, Simone também, irmã Tuana, há muitos irmãos, não, que já entraram. Então, vamos trazer uma breve reflexão na palavra de Deus. Então, invito a todos para abrir sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18, hermano Julián, Deus te bendiga, Paz do Senhor. Capítulo 18, vamos ler do versículo 6 hasta el versículo 14. Então, se todos com suas Bíblias na mão para meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 6 hasta versículo 14. Diácono Mário Cortés, Deus te bendiga muito, Mário. Entonces Abraão foi a tenda a Sara e lhe dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina e amasa e haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba de la puerta de la tienda que estaba detrás. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se reíu pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también
mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mis hermanos, yo quiero traer una breve reflexión de la palabra de Dios. Será muy breve, no voy tardar, voy a ser muy breve en lo que deseo compartir hoy con los hermanos. Toda la lectura que yo hice ella está basada en una promesa del nacimiento de Isaac. La Biblia dice que Dios hizo una promesa a Sara, y no solo a ella, pero también a Abraham. Y la Biblia nos muestra que Abraham escuchó lo que el ángel le dice, también escuchó, pero estaba escondida. Y la Biblia dice que nació una pregunta justo para Sara en ese momento, porque el texto dice que ella se rió cuando escuchó el ángel diciendo que ella habría de tener un hijo. Y la pregunta del ángel fue, ¿hay para Dios cosa difícil? Esa fue la pregunta que el Señor hizo a Sara. Desde ahí entendemos de que Dios le da el libre arbitrio para que uno crea o no crea. Dios da esa posibilidad de elegir si cree o si no creer. Dios fuerza a nadie creer. Dios no hace con que uno cree a que ele não quiera. É livre-arbítrio que uno tiene de elegir se vai crer ou se não vai crer. Aunque Deus espera de nós, uma resposta satisfatória, uma resposta de fé. Ele hizo a pergunta a ella. E é claro que essa era uma decisão de ella, em dizer que creia ou não creia. Deus lhe deu a oportunidade de decidir. Repito, aún que Deus quer escuchar de nós uma resposta de fé, de confiança, de que Ele pode fazer todo, muito mais de lo que pensamos, de lo que pedimos. Deus quer de nós uma resposta de fé. Assim que devemos entender que devemos contestar a Deus com uma resposta de fé. Em Isaías 43, e versículo 13, abra sua Bíblia, aí aonde você está, Isaías 43, versículo 13, Hermano Adriel vai estar lendo aí. Meditemos um pouquinho mais. Por favor, Adriel. Aún antes que hubiera días, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Observe que Deus nos dá a entender nesse texto que nadie puede detener las manos del Señor. Si Él quiere hacer,
si Él quiere obrar, nadie va a se poner y decir, no, Señor, no haga eso, no haga aquello otro, no, Señor, no. Todos, aunque tenga ese deseo, aunque tenga estas ganas de decirle, pode hasta decirle, pero Deus, Ele é soberano, aquele que determina, Ele é poderoso. Deus tem o poder de determinar o que Ele quer. Pero eu quero observar no texto algumas coisas que desejo compartilhar, porque para Deus nada é impossível. Esta foi a resposta do ángel a Sara. Primeiro, Sara, ella se riu, diz o texto, delante de la promessa que Deus havia hecho de ella ser madre. Ella se riu, hermano, não de la capacidade que Deus tinha de hacer, pero ella se riu de la incapacidade que ella tinha de ser madre. Porque observe o texto 10 e 11 e 12. Que diz o texto dele? Gênesis, capítulo 18, versículo 10, 11 y 12. Entonces dijo, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Observe que ella se riu não foi de la impossibilidade de Deus, não. Ella se riu da impossibilidade que ella tinha de ter um hijo. Lo que quero dizer nesta noite é que aún dentro de nossas impossibilidades, é aí que Deus começa a atuar dentro de nossas impossibilidades. Sara não poderia ter hijo por sua idade, já tinha se terminado as costumbres de las mulheres, ela não podia engendrar um hijo, porque não havia mais possibilidade. Sara mirou sua impossibilidade e se riu. E eu quero dizer-te a ti nesta noite, de que é dentro de tus impossibilidades que Deus vai trabalhar. Eu quero dizer-te nesta noite que Deus sabe de la impossibilidade que tu tienes de realizar este negócio, de seguir adelante. Deus sabe da impossibilidade que tu tienes de realizar um projeto, de realizar um sonho, de que Deus cumpra um sonho que tu tienes, e por aí você vê sua impossibilidade, como Sara viu sua impossibilidade. Observe que o texto ele é muito claro. Ela já disse no versículo 12 do capítulo 18: se riu, pois, Sara entre si, dizendo, depois que he envejecido, tendré deleite, sendo também já viejo. Ella veía duas impossibilidades, la de ella e la de su esposo. Pero eu quero trazer uma palavra de ânimo a seu coração.
nesta noite. Eu quero dizer-te nesta noite que é em tu impossibilidade, em sua impossibilidade, que Deus vai trabalhar. Quizás te mire, quizás te veja e diga, não há como. Eu não vejo possibilidade. Pela impossibilidade suja, não é de Deus. Aleluia. Era isso que o ángel estava querendo dizer a Sara. Sara, as impossibilidades são tuas, Sara. Não são de Deus. Eu quero dizer-te, Sara, que eu vou volver aqui. E tu tendrás um filho. Pero como pode ser? Eu não puedo mais, não? Ela dizia para si, porque o texto diz assim, Sara entre si, dizendo, ela dizia para si, como pode ser? Eu não tenho mais capacidade de ter filho. Tampouco meu esposo, que já está viejo. E como é isso? Não mire suas impossibilidades. Não. Deus está dizendo a você nesta noite, não mire suas impossibilidades, porque para Deus habrá alguma coisa difícil. Foi essa a pergunta que o ángel hizo a Sara. E às vezes miramos as impossibilidades que estão sobre nós, que miramos e vemos impossibilidade, não pode ser, quando Deus tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Quando Deus pode fazer hasta lo que não creemos, porque são muitas as impossibilidades. Pero eu venho trazer uma palavra de ânimo a seu coração nesta noite. Deus não está mirando tuas impossibilidades. Aleluia. Deus não quer que você mire suas impossibilidades. Deus quer que você mire que para Ele nada, eu estou dizendo, nada é impossível. É isso que Deus quer que nós outros miremos. A oportunidade de crer ou não crer, pero Ele espera de seus filhos uma resposta de fé, uma resposta de confiança. É isso que Ele espera de nós outros. Sara veia a impossibilidade que ela tinha e veia a impossibilidade que seu esposo também tinha. Pero Deus estava dizendo, não é vós que vai ser, Sara, sou eu que vou fazer. Não é dentro de tus possibilidades que eu vou fazer. Sou eu que vou fazer, porque eu todo lo puedo hacer. Miremos, hermanos, não nossas impossibilidades. Miremos a nosso Deus, que para Ele nada, eu estou te dizendo, nada é impossível. Aleluia. El humano ver uma mulher na idade de Sara poder ter um filho, como é isso? Hermanos, Deus quer uma resposta de fé. Eu não vejo possibilidade, Senhor, pero creio. O texto nos dá essa possibilidade de nós outros ver que Sara veia suas impossibilidades. A palavra que quero trazer para nós outros nesta noite é esta. Deus não está pedindo para que tu veas tuas impossibilidades. Ele está te dizendo que vai ser. Ele está te dizendo que é poderoso para realizar seus propósitos. Deus está te invitando a crer. Deus está te invitando a poner uma resposta de fé delante desta impossibilidade. Deus te invita e te diz: habrá algo difícil para mim? Há alguma impossibilidade para mim? Há coisa difícil que eu não pueda fazer?
Não mire suas impossibilidades, porque se mirarmos a nós outros, se mirarmos nossas condições, não vamos seguir adelante. Pero Deus está dizendo, mire hacia mim. Aleluia. E a Bíblia 1 nos mostra em Mateus capítulo 9, aleluia, versículo 28 e 29, vai ler, irmão Adriel. 28 e 29. Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Observe que Deus também dá a oportunidade a los dos ciegos de elegir, crer ou não crer. Observe como diz o texto, repita por favor, Adriel. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesus hizo uma pergunta muito semelhante também a los dos ciegos que estavam aí. ¿Cree que puedo hacer esto? Deus nos dá a possibilidade de crer ou não crer. Pero Deus quer escuchar uma resposta de fé. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu sei que tu puedes hacer. Sim, Senhor, eu sei que em tus manos está o poder de hacer todas as coisas. Essa é a resposta que Deus espera de nós. Nunca devemos dudar de lo que Deus é capaz de hacer. Jesus hizo a pergunta. E o ciego responde dizendo, sim, eu creio. Deus nos invita nesta noite a crer. Deus nos invita nesta noite a seguir confiando. Deus nos invita nessa noite a ter uma resposta de fé. É isso que eu quero falar para ti nesta noite. Não mire suas impossibilidades. Não mire a você, ao problema que você juzga ser impossível. É claro que para nós não vamos alcançar a resolver, não vamos alcançar a dar uma resposta a esse problema. Pero lo que Deus estava implantando no coração de Sara é para que ela não mirasse suas impossibilidades, mirasse hacia Deus. Então, o ángel hace a pergunta, ¿hay para Deus, aleluia, alguma coisa difícil? Aí diz o ángel, al tempo señalado, volveré a ti. E segundo o tempo de la vida, Sara tendrá um hijo. Receba esta palavra profética da parte do Senhor nesta noite. Não veja suas impossibilidades. Não há nada a Deus. É importante, hermanos, que cada um de nós venhamos poner isso como um blanco em nossa vida. Para Deus não há impossibilidades. Sara mirou hacia si, mirou para si, mirou para seu esposo e se olvidou de mirar hacia Deus. Deus te invita nesta noite a quitar esta mirada de la impossibilidade. Deus te invita nessa noite a quitar essa mirada de la impossibilidade e seguir dizendo, eu creio, Senhor, eu creio.
Eu não vejo possibilidade, porque para nós não é possível. Pero a pergunta sigue: há para Deus alguma coisa difícil? Há para Deus alguma coisa difícil? Deus está nos invitando para deixarmos de mirar as impossibilidades e passar a mirar que todo é possível em Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Observe o versículo, capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, já vamos estar concluindo já. Versículo 34. Escute. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Maria também dijo, foi a pergunta que ella hizo ao ángel: como será isso? Ou seja, eu não he conhecido varão. Está me dizendo que eu vou quedar embaraçada, que eu vou ter um filho, pero como será isso se eu não tenho varão? Mire que ella também mirou sua impossibilidade. Aleluia. Observe que a mirada dela foi posta em ella. Me entende, hermanos? Maria disse: como eu vou ter? É impossível. Eu não tive contato com homem. Como eu vou quedar embaraçada? Nós outros, quando passamos a mirar a impossibilidade que existe em nós outros, perdemos o rumbo, perdemos o objetivo, perdemos a mirada em lo que Deus pode fazer. Quando passamos a mirar com uma mirada natural, nós outros passamos a ter essas dúvidas, essas perguntas, porque miramos hacia nós outros. Deus te invita a mirar para Ele. Siga o texto, por favor, irmã Adriel. Versículo 35 hasta 37. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Aí vem a resposta do ángel e dizendo: mire, que ele diz: nada é impossível para quem? Para Deus. Ou seja, ele estava dizendo: Maria, tu estás mirando tus impossibilidades. Eu te invito, Maria, a tu mirar a mim, porque para mim todo é possível. Há uma invitação de Deus hacia nós outros. Há uma invitação de Deus para mim, para você, para que deixemos de mirar as impossibilidades que existem em nós outros, que existem as coisas que anelamos, que desejamos, e que para nossos olhos são impossíveis. Quando nós outros passamos a ter esta mirada, não vamos receber o sobrenatural de Deus. O dia dizia: hermanos, temos que passar a viver o sobrenatural de Deus. Deus está invitando sua igreja nesses últimos dias a ter uma mirada de fé, a deixar de mirar as impossibilidades, deixar de dizer como vai ser, como pode ser, como pode ser, Senhor, e agora, Senhor, e como é isso, e como é aquilo. Não és vós que vai ser,
Não sou eu que vou fazer. Não é vos que vai realizar. É Deus que vai actuar. El Deus que não conhece impossível. El Deus que não conhece derrota. El Deus que não conhece nenhum impedimento. Nadie que pueda decirle no haga. Retroceda com su mano. Não, estamos falando de um Deus que é soberano. Que tem o poder de fazer o que Ele quer fazer. Há uma invitação de Deus para cada um de nós. Maria dijo, como pode ser? Lê outra vez o texto, versículo 34, Adriel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Como será isso? Observe que temos a tendência de mirar as nossas possibilidades. Pero Deus lhe gusta trabalhar dentro de nossas impossibilidades. Porque se é possível para mim, Deus não necessita ser nada. Porque para mim é possível. Pero eu quero dizer-te que é em tus impossibilidades que Deus vai trabalhar. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus vai trabalhar nessa impossibilidade? Você crê que Deus vai fazer algo grande nessa impossibilidade? Aonde você vê que não há como realizar o que você tanto espera, o que você tanto deseja. Você diz, não, Senhor, não sei como vai ser. Como será, Senhor? Como se vai realizar isso? Tu te pergunta como? Porque aún não miraste o poder que há em Deus. Quando miramos com nossa mirada natural, vamos ver simplesmente impossibilidades. Sara se riu e disse, como será? Pero Deus está dizendo, não é vos que vai ser, não é tu que vai ser, sou eu que vou fazer, sou eu que vou trabalhar, sou eu que vou actuar nessa impossibilidade. Recebe esta palavra nesta noite. Recebe esta palavra de aliento em tu coração nesta noite. Tu Deus trabalhará em suas impossibilidades. E naquilo que tu disse assim, não pode. Eu não vou conseguir. Não pode ser. Como vai ser? Lo que haré, tu não harás nada. Deus é quem vai fazer. Deus está te dizendo, eu vou trabalhar nessa impossibilidade. Espere, eu vou trabalhar nessa impossibilidade. Naquilo que tu pensa, não vai ser, que não acontecerá, Deus te mostrará que Ele vai fazer. Escucha a voz de Deus. E naquilo que tu dizes, não pode ser, que não vai acontecer, que é impossível, Deus te disse hoje, eu, o Senhor, aquele que te cuido, aquele que hago promessa e cumpro, porque é impossível que Deus minta. Aleluia. É impossível. Está escrito. Não é algo que eu estou dizendo. A carta escrita aos Hebreus. Escute. Abra sua Bíblia, Adriel, capítulo 6 de la carta escrita a los Hebreus, versículo 18. Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Você abra sua Bíblia. Mira lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible para que Dios mienta, Ahora, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. lea la primera parte otra vez, Adriel. Escuchen. Para que por dos cosas inmutables, Para que por dos cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta. que Dios mienta. Si Dios habló, si Dios te dice, Él cumplirá. Porque Ele não mira tus impossibilidades. Aleluia. Ele mira a capacidade que Ele tem de fazer o que Ele quer fazer. Deus é capaz de fazer o que Ele pensa. O que Ele pensa a tu respeito. O que Ele pensa de tu persona. O que Ele pensa sobre tu vida. Ele lo hará. Hay para Deus alguma coisa difícil? Essa é a pergunta que queda nessa noite. Que o ángel hizo a Sara. Em Deus não há impossibilidades. É impossível que Deus minta. Lo que Ele te disse, lo que Ele me disse, Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Não deixe que as impossibilidades venham poner dúvida em aquilo que Deus te ha hablado. Deus já ha hablado muitas coisas para você, ou não? Já ha hablado de várias maneiras, de várias formas. E eu quero que você haga uma retrospectiva. Veas que tantas coisas que ha hablado e que ha cumprido, e que para ti era impossível, e que tu veía como algo impossível, e que tu veía como algo que não poderia ter solução, e Deus foi e hizo, e Deus foi e actuou, e Deus foi e realizou. Ele realizará seus propósitos. Ele realizará seus projetos em sua. Queda aqui esta palavra para você refletir, reflexionar. Há alguma coisa difícil para Deus? Não veja como Sara viu suas impossibilidades. Se riu e disse: como pode? Eu tão vieja. Já não tenho mais costume de las mulheres. Mi esposo também viejo. Não mire suas impossibilidades. Não mire sua falta de capacidade de realizar. Não. Mire hacia Deus. Confie no Senhor. Diga, como dijo los ciegos. ¿Usted cree? Jesús preguntó a los ciegos y dice, sí, creemos. E nessa noite eu deixo esta palavra para que o Senhor esteja fortalecendo tu fé e que tu vengas a não mirar mais tus impossibilidades. Isso são suas impossibilidades. Tu Deus é poderoso para ser muito mais de lo que nosotros lo pedimos y de lo que nosotros pensamos. Recibe esta palavra nesta noite. Alienta tu coração. Te acosta nessa noite com a confiança, com a segurança que tu Deus não mente. A Bíblia nos diz que é impossível que Ele minta. Querido hermano, querida hermana, descansa em Deus, reposa em Deus. Não mire as coisas mirando a você. Não mire as possibilidades mirando a você. Mire hacia Deus. E quando tu quita tu mirada de las impossibilidades e passa a mirar
lo que Dios puede hacer, tú vas a tener gozo en tu alma. Tú vas a descansar y hacer la pregunta a las imposibilidades. Usted tiene que hablar con su alma. Sim, pastor, sim. Nosotros, una vez u otra, tenemos que tener un monólogo. Hablar de sí para sí. Hablar de sí para su alma. El salmista hacía eso. ¿No te acuerdas lo que el salmista dijo? ¿Por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? ¿Por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún vamos a alabar a su nombre. Que nosotros aprendamos a dar consejo a nuestra alma, a mostrar a ella que hay posibilidades en Dios. Oh, aleluia. Eu vengo dizer-te nesta noite, há possibilidades em Deus. Deus lo hará. Deus vai fazer. E quando Ele fazer, Ele vai te fazer recordar de que não há nenhuma coisa que Deus não pueda hacer. Não há coisa alguma difícil ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós passamos a viver uma vida sabendo que em Deus há possibilidades, que em Deus é possível. Vai acostar-se hoje com essa palavra em seu coração. O diabo vai estar aí, ponendo, não? Isso, aquilo, não pode ser, não vai ser. Em Deus há possibilidades. Sara veio assim, vou repetir, porque ela mirava suas impossibilidades. Vamos esse texto. O versículo 12, que diz Adriel, Gênesis capítulo 18, versículo 12, escute. Se rió pues Sara entre sí diciendo. Mira, se riu Sara entre sí diciendo. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Depois que eu tenho envelhecido, tendré deleite, e meu esposo já viejo. Como pode ser? Sara mirou suas impossibilidades. Pero quando Deus nos hace uma promessa, Deus não quer que miremos nossas impossibilidades. Deus quer que miremos hacia Ele e diga, em Deus todo é possível. Porque Ele todo lo puede. Não mire suas impossibilidades. Somos falhos. Somos débiles. Pero se nós passarmos a mirar a Deus e guardar esta pergunta que o ángel hizo a Sara, ¿há para Deus alguma coisa difícil? Quando o ángel que Sara põe possibilidades, aleluia, o ángel apresenta a ela Deus. O ángel apresenta a ela a Deus, como dijera, Sara, eu não estou falando que tu tens condições, eu estou falando, Sara, que para Deus nada é impossível. Eu não estou perguntando, Sara, se tu tens condições, porque não hablo aqui de tus impossibilidades. Eu estou falando de que em Deus todo. Eu estou dizendo tudo. Em Deus todo é possível. Eu trago esta palavra de aliento a seu coração.
Deus não está te invitando. Quando Ele hizo a promessa, oh glória a Deus. Quando Ele hizo a promessa a você, Ele não está querendo saber se tu puedes, se tu vais lograr. Não. Quando Ele te hizo a promessa, Ele estava ponendo Ele por encima de todo. Quando Ele disse assim a Jacó: Jacó, eu não te deixarei. Deus estava atribuindo a ele: eu não te deixarei, estarei contigo por aonde fueres. E outra coisa quero dizer-te, Jacó: eu não te deixarei hasta que eu tenha hecho lo que eu he hablado. Deus te invita a não mirar as impossibilidades que temos. Deus invita a passar a mirar que em Deus todo é possível. Todo. Não é alguma coisa. A palavra de Deus diz que é todo. Todo é possível. Sara começou a mirar suas condições. Sara começou a mirar suas impossibilidades. Como Maria também mirou, foi a pergunta que Maria hizo ao ángel: pero como pode ser isso? Eu não tenho varão, eu não tive contato. E como pode ser? Por quê? Porque a mirada de elas eram para suas impossibilidades, para a razão humana, para a lógica humana. E Deus não quer que vivamos em la lógica humana. Aleluia. Em la lógica humana, nós não vemos possibilidades. E Deus não quer que miremos a isso. O Deus que hizo a promessa é fiel para cumprir suas promessas. Amém, meus irmãos? Eu deixo esta palavra a vuestro corazón. Y la pregunta que el ángel hizo a Sara sigue: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, lo que Dios te prometió, lo que Dios te dice, no depende de las imposibilidades que tú veas. No. En Dios todo es posible. Y el ángel dice: por este tiempo yo volveré y Sara tendrá un hijo. Deus está te dizendo hoje: por el tiempo señalado, para el tiempo que yo señalé, aleluya, para el tiempo que yo determiné, yo volveré y tú verás lo cuanto yo soy fiel. Pero es para el tiempo señalado, es para el tiempo que Dios señaló. En este tiempo, Dios mostrará a usted que para Él no hay imposibilidades. Todo es posible en Dios. Por lo tanto, amados, queridos hermanos, não mires as impossibilidades que está delante de ti, as impossibilidades que temos delante de tantas coisas, de tantos problemas. Não. Deus te invita, oh aleluia, Deus te invita a mirar hacia Ele, a saber que nele não há impossibilidades. Deixemos de mirar nossas impossibilidades, porque somos falhos, somos limitados. Pero Deus que servimos é grande, é poderoso e pode fazer, e lo vai fazer. Ele lo hará. Eu estou dizendo que Deus lo hará. ¿Por quê? Porque para Ele não há
impossíveis. Que Deus siga ajudando-nos, queridos irmãos, a passar esse momento tão difícil, esse momento de pandemia que ha assombrado a muita gente. Pero nosotros, como hijos de Deus, temos que apresentar Cristo al mundo que está com medo, porque sabemos que em Deus todo, pero todo es posible. El Señor nos hace esta pregunta: ¿hay para mí alguna cosa difícil? Amém, queridos hermanos. Que Deus nos ajude a mirarnos a Deus e não as impossibilidades que está sobre nós. Se mirarmos assim, seremos vitoriosos. Deus hará grandes coisas. As promessas de Ele se concretizarão. Ele lo hará. Porque lo que prometió es fiel. Amén, hermanos. Vamos seguir orando por todo lo que estamos pasando. Pedimos oración a los hermanos en Brasil, ¿no? Joelma Gomes, nuestra amiga, esposa de um grande amigo meu, Marcos, aí de Gramado, ¿no? Estou devendo uma visita a ellos. Que Deus siga bendiciendo, Joelma, a usted, a Marcos e a sus hijos. Que Deus siga bendiciendo vuestras vidas. Mis hermanos, vamos seguir orando, ¿no? Está se acercando el frío. Não sei quantos grados hace, Adriel. Capaz que 10, 9 grados, mais ou menos, não? Já estamos chegando já ao período de frio, mais forte. E lo que entendemos, não? Segundo alguns infectologistas, dizem que o brote dessa pandemia, já surge no período do frio, né? Está sendo 8 graus acá em Mar del Plata. 8 graus, não sei a sensação. A sensação deve estar 6, mais ou menos. Então, há essa preocupação das autoridades, não? Com o brote aumentar, porque se acerca o frio chegou, não? Hoje já vimos, houve um pico de contágio, o recorde, acá em Argentina, o mais alto que tuvo, de 316 infectados, dentro de 24 horas. Então se vê que vai subindo. Vamos seguir orando, pedindo ao Senhor Jesus que esteja guardando su pueblo, protegendo su pueblo, para seguirmos adelante, confiando em Deus, porque em Deus não há impossíveis. Que Deus siga bendiciendo a cada uno de los hermanos, tanto los brasileños como los argentinos y otros hermanos que están mirando, los hermanos de Perú. Que Deus siga bendiciendo a cada hermano aí em Peru. Um saludo também a Cláudio Batista, já de Jaboatão dos Guararapes, em Brasil. Que Deus siga bendiciendo, Cláudio. Que Deus siga protegendo sua vida e te dando força. Então, meus irmãos, eu vos deixo esta palavra nesta noite. Não? Em Deus não há impossíveis. Há alguma coisa difícil para Deus? Essa é a pergunta. Dos impossíveis, nós ponemos e miramos, pero em Deus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. Também quero acordar os hermanos, no período de oração. É importante que você esteja cumprindo este período de oração, de las 24 horas de oração. Nós que temos esse compromisso, temos que seguir em la oração.
Que Deus siga bendecendo. Saluda minha mamã acaba de mandar, paz do Senhor, saudades, também saudades de minha mamã. Um beijo, te amo muito, lhe estranho muito. Que Deus siga bendecendo e protegendo sua vida aí no Brasil. Que Deus siga guardando e protegendo sua vida. Aí estranho a muitos, a você, a mis hermanos, a nossa família, a los amigos, mas eu sei que Deus ha guardado a cada um de ustedes. Então, hermanos, é necessário que cada um que assumiu o compromisso de orar uma hora, todos os dias, no horário que você estabeleceu para estar orando, esteja orando. Cerramos o calendário de oração as 24 horas e é importante que você esteja orando, esteja fazendo ou cumprindo este compromisso que assumiu com o Senhor. Outra coisa é fazendo acordar os irmãos que estamos assistindo a los hermanos mais necessitados, não? Há alguns rubros de trabalho que aún não volveram. Então, se há alguns irmãos que trabalham na informalidade, que necessitam de nossa ajuda, ¿sí? Temos hecho, a igreja tem hecho seu trabalho, atendendo a los hermanos com algumas canastas básicas, pero é necessário que nos unimos, não? Como temos hecho desde o princípio desta pandemia. Já vamos cumprir 2 meses e temos feito esse trabalho, sim? Pero os irmãos não se olvidem, aqueles que têm condições, aqueles que podem fazer, esteja trazendo, não? Mercaderia, que seja alimentos não perecederos, para que nós podamos alcançar a los demais irmãos que necessitam de ajuda, não? Terminamos já de servir, de levar algumas canastas la semana passada, pero aún há alguns irmãos que faltam ser alcançados. Então, os irmãos que têm e que podem, tragam. Se você não pode trazer aqui na igreja, avise-me, chame-me e eu vou estar indo a sua casa buscar em nome do Senhor Jesus. Que Deus siga bendiciendo a cada irmão e que as mãos do Senhor estejam fortalecendo a cada um de nós. A pergunta sigue: há para Deus alguma coisa difícil? Para Deus não há impossível. Deus siga bendiciendo a cada um de los hermanos em nome do Senhor Jesus.